Lei nº 13.296, de 23 de dezembro de 2008. 2. 24 de dezembro de 2008. Estabelece o tratamento tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, IPVA. Seção 6. Do cálculo do imposto. Artigo 10. O valor do imposto será obtido mediante a multiplicação da alíquota pela base de cálculo. Artigo 11. Nos casos de que tratam os incisos 2 a 10, alíneas B e C do artigo 3º desta lei, o imposto será calculado de forma proporcional ao número de meses restantes do ano civil. Parágrafo único. Para efeito de contagem do número de meses restantes do ano civil, será incluído o mês da ocorrência do fato gerador. Seção 7. Da imunidade, da isenção e da dispensa do pagamento do imposto. Artigo 12. O Poder Executivo disciplinará procedimento para o reconhecimento das imunidades, para a concessão das isenções e para a dispensa do pagamento do imposto. Artigo 13. É isenta do IPVA a propriedade. Inciso 1. De máquinas utilizadas essencialmente para fins agrícolas. Inciso 2. De veículo ferroviário. Inciso 3. De um único veículo adequado para ser conduzido por pessoa com deficiência física. Inciso 4. De um único veículo utilizado no transporte público de passageiros na categoria aluguel, táxi, de propriedade de motorista profissional autônomo, por ele utilizado em sua atividade profissional. Inciso 5. De veículo de propriedade de embaixada, representação consular, de embaixadores de representante consular, bem como de funcionário de carreira diplomática ou de serviço consular, quando façam jus a tratamento diplomático, e desde que o respectivo país de origem conceda reciprocidade de tratamento. Inciso 6. De ônibus ou micro-ônibus empregados exclusivamente no transporte público de passageiros, urbano ou metropolitano, devidamente autorizados pelos órgãos competentes. Nota: 5. Decisão Normativa CAT 0709, de 7 de maio de 2009, do 8 de maio de 2009. IPVA, Lei 13.296, 2008, isenção de que trata o inciso 6 do artigo 13 da referida lei abrange os ônibus e micro-ônibus utilizados na prestação de serviço de transporte por freitamento contínuo. Inciso 7. De máquina de terraplanagem, empilhadeira, guindaste e demais máquinas utilizadas na construção civil ou por estabelecimentos industriais ou comerciais, para monte e desmonte de cargas. Inciso 8. De veículo com mais de 20 anos de fabricação. Parágrafo 1º. As isenções previstas neste artigo, quando não concedidas em caráter geral, serão efetivadas, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos para sua concessão. Parágrafo 2º. As isenções previstas nos incisos 3 a 6 deste artigo aplicam-se: 1. Somente aos veículos em situação regular, na data da ocorrência do fato gerador, quanto às obrigações relativas ao registro e licenciamento. 2. As hipóteses de arrendamento mercantil. Parágrafo 3º. No caso do inciso 6 deste artigo, em se tratando de proprietário pessoa física, fica limitada a isenção a um único veículo, de propriedade de motorista autônomo regularmente registrado no órgão competente, habilitado para a condução do veículo objeto do benefício. Artigo 14. Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade. Inciso 1. O imposto pago será restituído proporcionalmente ao período, incluído o mês da ocorrência em que ficar comprovada a privação da propriedade do veículo. Inciso 2. A restituição ou compensação será efetuada a partir do exercício subsequente ao da ocorrência.
Parágrafo 1º. A dispensa prevista neste artigo não desonera o contribuinte do pagamento do imposto incidente sobre fato gerador ocorrido anteriormente ao evento, ainda que no mesmo exercício. Parágrafo 2º. O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto incidente a partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência do evento nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do território paulista, por sinistro ou por outros motivos, previstos em regulamento, que descaracterizem o domínio ou a posse. Parágrafo 3º. Os procedimentos concernentes à dispensa, à restituição e à compensação serão disciplinados por ato do Poder Executivo. Artigo 15. Poderá ser dispensado o pagamento do imposto relativo ao veículo de propriedade de empresa locadora. Inciso 1. A partir do mês seguinte ao da transferência para a operação do veículo em outro estado, em caráter não esporádico, desde que seja comprovado o pagamento proporcional aos meses restantes do ano civil em favor do estado de destino, se assim estiver previsto na legislação do referido estado. Inciso 2. Quando, na hipótese prevista na linha B do inciso 10 do artigo 3º desta lei, tratar-se de veículo destinado à locação avulsa, e a permanência neste estado seja temporária, conforme disposição regulamentar, observado o disposto no artigo 33 desta lei. Parágrafo único. O imposto pago será restituído proporcionalmente em relação ao período em que se configurar a hipótese prevista no inciso 1 deste artigo. Artigo 16. Verificado que o beneficiário não preenchia ou deixou de preencher as condições exigidas para a imunidade, isenção ou dispensa, o imposto deverá ser recolhido no prazo de 30 dias contados da data da ocorrência do evento, observado o disposto no parágrafo único do artigo 11, e a base de cálculo do imposto será definida em conformidade com os artigos 7º ou 8º, todos desta lei. Seção 8. Do lançamento do imposto. Artigo 17. O contribuinte ou o responsável efetuará anualmente o pagamento do imposto, na forma estabelecida pelo Poder Executivo, o qual ficará sujeito à homologação pela autoridade administrativa competente. Artigo 18. Verificado que o contribuinte ou responsável deixou de recolher o imposto no prazo legal, no todo ou em parte, a autoridade administrativa tributária procederá ao lançamento de ofício, notificando o proprietário do veículo ou o responsável para o recolhimento do imposto ou da diferença apurada, com os acréscimos legais, no prazo de 30 dias contados da data do recebimento da notificação, reservado o direito de contestação. Nota 5. Decreto 54.714, de 27 de agosto de 2009, do 28 de agosto de 2009. Disciplinar o lançamento de ofício do IPVA, de que trata o artigo 18 da Lei nº 13.296, de 23 de dezembro de 2008, e dá outras providências. Parágrafo 1º. Diferença, para os efeitos deste artigo, é o valor do imposto e seus acréscimos legais, que restarem devidos após imputação efetuada mediante distribuição proporcional do valor recolhido entre os componentes do débito. Parágrafo 2º. A notificação prevista neste artigo conterá a identificação do contribuinte, do responsável solidário, quando for o caso, do veículo, a data de vencimento e a forma de pagamento do imposto e acréscimos legais, podendo ser realizada por meio de edital publicado no Diário Oficial do Estado, por correio, pessoalmente ou por meio eletrônico. Parágrafo 3º. Quando a notificação for feita por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, o contribuinte ou interessado será cientificado da publicação na forma estabelecida pelo Poder Executivo. Artigo 19. Verificada a infração a qualquer dispositivo da legislação do imposto, será lavrado auto de infração imposição de multa por agente fiscal de rendas, admitida a chancela por meio eletrônico. Parágrafo único.
Para efeito deste artigo, quando a infração estiver acompanhada de redução ou supressão do pagamento do imposto, este poderá ser exigido por meio de auto de infração ou imposição de multa. Artigo 20. Enquanto não extinto o direito de constituir o crédito tributário, o lançamento poderá ser revisto de ofício pela autoridade administrativa, quando verificado erro ou fato não conhecido ou não provado. Seção 9. Do recolhimento do imposto. Nota 5. Decreto 53.632, de 30 de outubro de 2008, do 31 de outubro de 2008. Fixa calendário para pagamento do IPVA relativamente ao exercício de 2009 e o percentual de desconto para pagamento antecipado. Artigo 21. O imposto do veículo usado será devido anualmente na data da ocorrência do fato gerador, e deverá ser pago à vista no mês de fevereiro ou em 3 parcelas mensais, iguais e consecutivas, vencíveis nos meses de janeiro, fevereiro e março, desde que a primeira seja recolhida integralmente no respectivo vencimento no mês de janeiro e o valor de cada parcela seja equivalente a, no mínimo, 2 UFES do mês do recolhimento. Parágrafo 1º. O imposto relativo ao veículo de carga usado, categoria caminhão, poderá ser pago à vista no mês de abril ou em 3 parcelas iguais e consecutivas, vencíveis nos meses de março, junho e setembro, desde que a primeira seja recolhida integralmente no respectivo vencimento no mês de março e o valor de cada parcela seja equivalente a, no mínimo, 2 UFES do mês do recolhimento. Parágrafo 2º. A opção pelo pagamento parcelado dá-se-á pelo recolhimento voluntário da primeira parcela no mês de janeiro, para os casos previstos no caput, e no mês de março, para os casos previstos no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º. Sobre o valor do imposto recolhido integralmente no mês de janeiro, conceder-se-á desconto, a ser fixado pelo Poder Executivo. Parágrafo 4º. Os dias de vencimento do imposto serão fixados pelo Poder Executivo. Parágrafo 5º. Será considerado rompido o parcelamento sempre que não for observada a data de vencimento e o pagamento integral de qualquer uma das 2 últimas parcelas, sujeitando-se o contribuinte ou o responsável aos acréscimos legais e à disciplina estabelecida no artigo 18 desta lei. Parágrafo 6º. O imposto devido por empresa locadora, nos termos da alínea B do inciso 10 do artigo 3º desta lei, será pago integralmente no prazo de 30 dias, contados da data do fato gerador. Artigo 22. O recolhimento do imposto, relativamente a veículo novo, deverá ser efetuado integralmente no prazo de 30 dias contados. Inciso 1. Da data da emissão da nota fiscal referente à sua aquisição. Inciso 2. Da data de seu desembaraço aduaneiro, em se tratando de veículo importado diretamente pelo consumidor. Inciso 3. Da data de sua incorporação ao ativo permanente, em se tratando de veículo colocado em uso por aquele que o fabricou ou por revendedores. Inciso 4. Da data de sua autorização para uso, em se tratando de veículo não fabricado em série. Inciso 5. Da data de saída constante da nota fiscal de venda da carroceria, em se tratando de veículo objeto de encarroçamento, nos casos em que o chassi tenha sido adquirido separadamente. Parágrafo 1º. Sobre o valor do imposto recolhido integralmente até o quinto dia útil posterior à data da emissão da nota fiscal referente à aquisição do veículo novo, ou à data em que o mesmo tenha sido incorporado ao ativo permanente, poderá ser concedido desconto a ser fixado pelo Poder Executivo. Parágrafo 2º. O imposto relativo a veículo novo poderá ser pago em 3 parcelas mensais, iguais e consecutivas, desde que a primeira seja paga no prazo previsto no caput deste artigo, vencendo as demais no mesmo dia dos meses subsequentes ao do vencimento da primeira.
Artigo 23. No caso de veículo alienado em vista pública, o débito vencido e não pago deverá ser deduzido do montante arrecadado na venda e recolhido até o terceiro dia útil após a realização do leilão. Artigo 24. Será exigido o recolhimento integral do imposto referente ao exercício, ressalvado o disposto no artigo 14 desta lei, bem como do débito em atraso, no momento da exclusão do veículo do cadastro de contribuintes do IPVA. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, também, na hipótese de transferência do registro do veículo para outro estado. Artigo 25. Nenhum veículo será registrado ou licenciado perante as repartições competentes sem a prova do pagamento do imposto ou de que é imune, isento ou de que está dispensado seu pagamento. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, igualmente, aos casos de renovação, averbação, cancelamento e a quaisquer outros atos que impliquem alteração no registro do veículo. Artigo 26. Não se exigirá, nos casos de inscrição no cadastro de contribuintes do IPVA, novo pagamento do imposto já solvido em outra unidade da Federação, observado sempre o respectivo exercício fiscal, ressalvadas as hipóteses em que, inciso 1, deveria ter sido integralmente pago ao fisco deste Estado. Inciso 2. Seja devido proporcionalmente a este Estado por empresa locadora, nos termos das alíneas B e C do inciso 10 do artigo 3º e do artigo 11 desta lei. Parágrafo 1º. Os efeitos da insolvência ou do pagamento do imposto transmitem-se ao novo proprietário do veículo para fins de registro ou alteração de assentamentos perante o órgão de trânsito e o cadastro de contribuintes do IPVA. Parágrafo 2º. Se não comprovar o pagamento do imposto a outra unidade federada, o proprietário deverá, para proceder à transferência, recolher o imposto proporcionalmente ao número de meses restantes do exercício fiscal, calculado a partir do mês em que deveria ter se inscrito no cadastro de contribuintes do IPVA deste Estado, conforme o disposto no artigo 11 desta lei. Seção 10. Dos acréscimos moratórios e dos juros. Artigo 27. O imposto não recolhido no prazo determinado nesta lei estará sujeito a acréscimos moratórios correspondentes a 0,33%, 33 centésimos por cento, por dia de atraso, até o limite de 20%, calculado sobre o valor do imposto. Parágrafo único. Após a inscrição em dívida ativa, os acréscimos moratórios corresponderão a uma vez o valor do imposto. Artigo 28. O montante do imposto recolhido a destempo fica ainda sujeito a juros equivalentes, por mês, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Selic, para títulos federais, acumulada mensalmente. Parágrafo 1º. Os juros equivalerão a 1%, para a fração de mês, assim entendido qualquer período de tempo inferior a um mês. Parágrafo 2º. Ocorrendo a extinção, substituição ou modificação da taxa de juros prevista neste artigo, o Poder Executivo adotará outro indicador oficial que reflita o custo do crédito no mercado financeiro. Parágrafo 3º. Em nenhuma hipótese a taxa de juros será inferior a 1%, ao mês. Parágrafo 4º. O Poder Executivo divulgará, mensalmente, a taxa a que se refere esse artigo. Parágrafo 5º. Os juros serão calculados sobre os acréscimos moratórios e também sobre os valores das penalidades. Artigo 29. Os encargos previstos nos artigos 27 e 28 desta lei são decorrência natural da mora e serão exigidos independentemente de lançamento de ofício.